Bem, boa noite pessoal, tudo bem? Vou estar enviando aqui hoje para vocês a nossa aula, tá? Dando continuidade a projetos elétricos industriais, que seria a nossa aula de hoje. E a gente vai ver um pouco hoje sobre dimensionamentos positivos de proteção, tranquilo? É uma aula muito importante, então quero que vocês se dediquem aí e entendam, porque são dispositivos bastante utilizados dentro do setor industrial, tá? E comumente sempre cai, né, somente em concurso, algumas perguntas relativas a esse conteúdo aí, a esse conteúdo formativo. Então, gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Qualquer dúvida, procurem-me depois, tranquilo? Então vamos lá, né? Então, quando a gente fala do projeto de proteção, a gente tem que basicamente determinar três elementos. São os fusíveis, os disjuntores e os relés. Todos esses três, tá, eles devem atuar dentro das limitações, das quais essas limitações são pré-determinadas por projeto. E quem faz essa determinação do projeto são vocês, que serão os eletricistas. Esses valores dessas limitações, eles estão associados a corrente, tensão, frequência e tempo de atuação, da qual vocês irão dimensionar isso daí, tá? A gente pode ver nessas fotos aí o primeiro, tá? Que é um tipo de fusível, tranquilo. O segundo aí são os disjuntores, tá? O monofásico, bifásico, trifásico, né? E o outro aí, nós temos aí um relé, tranquilo? Bem, em respeito à proteção, tá? Ela protege contra o quê? Quais são os distúrbios que normalmente acontecem dentro do setor industrial? Primeiro aí, número 1, correntes de curto-circuito. É quando eu tenho um curto-circuito dentro do meu sistema. Quando eu tenho uma corrente excessiva do meu sistema provinda de, por exemplo, um curto-circuito entre fases. Fase-fase ou fase-terra ou fase-neutro. Isso vai gerar uma alta corrente instantânea que, se eu não tiver um dispositivo de proteção que consiga captar essa alta corrente e instantaneamente desligar o meu sistema, eu posso danificar todos os meus equipamentos no setor industrial. Um outro tipo de distúrbio também são as sobrecargas, tá? Um exemplo de sobrecarga é quando você trava o eixo de um motor. Por exemplo, você tem uma esteira. Nessa esteira tem uma grande quantidade de carga. Aí você aumenta essa carga cada vez mais, aumenta o peso dela. Chega o motor e trava. Quando você trava o motor, ele vai continuar alimentado, querendo rodar, só que ele não consegue. Instantaneamente o motor ele começa a querer mais corrente. Essa demanda maior de corrente pode chegar a danificar o rotor. Desculpa, o enrolamento. Chega a danificar o seu enrolamento, ele pode vir aí a queimar. Então existem dispositivos hoje que fazem a proteção de sobrecarga do seu motor. Sobretensões, tá? É quando você tem uma elevação abrupta da tensão além dos limites, e subtensões, tá? Quando a tensão da sua rede ela cai abaixo do valor nominal, bem abaixo, beleza? Então nós temos uma sobretensão, que seria um aumento, nós temos uma subtensão, que seria aquele afundamento. E sobre essas três condições, se isso acontecer dentro do setor industrial, eu tenho que ter dispositivos que permitam o desligamento do meu sistema, pois esses 4 pontos eles podem danificar todos os meus equipamentos, beleza? O primeiro que nós vamos ver, nós vamos conhecer, são os relés térmicos de sobrecarga. Como eu disse, sobrecarga está associado, por exemplo, ao travamento do meu motor, quando o eixo do rotor está travado, quando ele está parado. Os nossos relés de sobrecarga, eles funcionam basicamente de dois metais de diferentes constituições. São feitos de diferentes coeficientes de dilatação. Tá? Nós temos de um lado um metal de uma determinada característica e do outro lado um outro metal
de outra característica. Quando eu passo aqui uma corrente elétrica em volta desse bimetal, onde que eu tenho um enrolamento e ele volta, o que acontece? Quando eu passo uma corrente dentro de uma bobina, isso aqui tende a aquecer. Como isso tende a aquecer, isso daqui, como ele é um bimetal, uma determinada dilatação térmica, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a derreter. No que ele começa a derreter, ele vai chegar a uma determinada temperatura, que ele vai causar uma dilatação tão grande que ele vai fechar esses contatos aqui. Na hora que ele fecha esse contato, instantaneamente ele abre o circuito, beleza? Então ele corta o circuito, ele desliga o motor, ele desliga o seu equipamento. Então, relés térmicos de sobrecarga, tá? Devido à sobrecarga, ele causa uma dilatação térmica em um bimetal interno que vai realizar o desligamento do seu circuito. Isso aqui é um exemplo de um relé térmico bastante utilizado dentro do setor industrial, principalmente para a proteção de circuitos de motores trifásicos. A gente vai entender um pouco melhor sobre eles lá em instalações elétricas industriais. Vocês vão mexer bastante com ele. Esse dispositivo aqui, que é esse relé de sobrecarga, ele vai conectado diretamente ao nosso contator. Então você tem as saídas dos contatores e ele encaixa sobre os contatores. Nele nós temos basicamente 3 elementos para atuação e configuração dele. Um deles é a configuração da nossa corrente de sobrecarga. O outro aqui é o que nós temos do manual ou automático. O que significa isso? Quando há uma sobrecarga, o meu circuito ele vai atuar. Beleza? O meu relé térmico, o que ele vai acontecer? Ele vai desligar. Se ele estiver no automático, quando o meu bimetal voltar, quando ele dilatar para o ponto normal, né, quando ele voltar à condição normal, o que acontece com o bimetal? Porque ele dilata com a temperatura, depois que esfriar, ele volta para o estado normal. Quando ele voltar para o estado normal, automaticamente eu rearmo o meu circuito. Beleza? Se eu colocar isso no modo automático. Então, deu uma sobrecarga, está no modo automático, ele aqueceu, depois voltou ao estado normal, ele liga automaticamente. No caso, se eu colocar ele no modo manual, o meu circuito só irá voltar ao estado normal se o próprio operador ou manutentor industrial for lá e apertar o reset. Então, ele tem que ir lá apertar o reset para aí sim eu conseguir ligar a máquina de novo. Eu consigo, a partir de uma chavinha de fenda, mudar esses dois para o modo automático ou para o modo manual. Além disso, nós temos aqui atrás, essa é uma capinha de plástico, onde que eu consigo fazer a atuação do teste. Você consegue testar ele para saber se ele está em perfeito funcionamento. Isso daqui você conecta uma chave de fenda também e você consegue fazer aí o ajuste da corrente dele. A gente vai ver que existem limites de corrente no nosso relé térmico, uma faixa da qual ele pode atuar. Então a gente vai aprender a parametrizar essa faixa. Aqui embaixo, 9897, 9596, 9897 NO, nós temos 2 contatos normalmente abertos, normally open. E aqui 9596 nós temos aí 2 contatos normalmente fechados, que são os NCs. A saída dele aqui, ó, 1, 4 e 6, tá? São as saídas que vão para o meu motor trifásico. Então aqui eu entro uma fase do meu motor, aqui a outra e ali a outra, beleza? Para a gente fazer o dimensionamento do relé de sobrecarga, nós precisamos dimensionar 2 requisitos. Nós precisamos atender 2 requisitos. Primeiro dele, qual é a corrente que ele vai trabalhar? Segundo, qual é o tempo que ele deve suportar? Primeira condição, tá? Que é a condição do relé em respeito à corrente. O ajuste do relé térmico de proteção deve ser igual ou superior à corrente de projeto. E a corrente de ajuste do relé térmico deve ser igual ou inferior à capacidade de condução de corrente dos condutores.
que significa, professor? Vamos lá. IA, ele representa a corrente de ajuste do meu relé térmico. A corrente de ajuste do meu relé térmico, ela tem que ser menor que a corrente do meu circuito, tá? Desculpa, pera. A corrente do meu circuito ele tem que ser menor, tá? Do que a corrente de ajuste do meu relé, é o contrário. Por que ele tem que ser menor? Porque se caso a minha corrente do meu circuito for maior que a minha corrente de ajuste do meu relé térmico, o meu relé térmico ele vai ficar atuando a todo momento, beleza? Toda vez que eu for partir uma determinada máquina, que ela entrar em regime nominal, a corrente nominal do meu circuito ela vai ser tão alta, suficiente para toda hora ativar o meu relé térmico. Isso acontece muito dentro do setor industrial. O pessoal conecta o relé térmico e faz um subdimensionamento do meu relé térmico de acordo com a corrente do circuito. Então o relé térmico vai enxergar a corrente nominal como se fosse uma corrente de sobrecarga. E ele vai ficar atuando todo momento. Beleza? Então por isso que a minha corrente do meu circuito ele tem que ser menor do que a minha corrente do meu relé térmico. Tá bom? Do outro lado, nós temos que a minha corrente de ajuste do meu relé térmico ela tem que ser menor, beleza? Do que a minha corrente nominal do meu condutor. Por que isso? Se eu tiver uma corrente de ajuste maior do que a corrente nominal do meu condutor, eu estarei permitindo que passe-se uma corrente maior no meu condutor do que ele suporta. Corrente maior do que o condutor suporta pode levar a sobreaquecimento do meu motor, que por fim ele pode perder isolação, que é aquela isolação de PVC que a gente viu na última aula, e isso futuramente pode gerar um curto-circuito e gerar até um incêndio no meu local de setor industrial. Então, sempre que eu for fazer a determinação do meu ajuste, da corrente do meu ajuste, ela tem que ser menor do que a corrente nominal do meu condutor. Porém, ela tem que ser maior do que a minha corrente do circuito. Por base de cálculo, nós temos o seguinte. Nós temos que nosso IA, que é a corrente do ajuste do relé térmico, ela tem que ser 1,15 ou 1,25 maior do que a corrente do meu circuito. Ou seja, ela tem que ser 15%, de 15% até 25% maior do que a corrente aí do meu circuito. 15% para temperaturas ambientes normais e até 25% para temperaturas nominais, para temperaturas altas. Tá? Para setores industriais que têm altas temperaturas, você considera 1,25. Para baixas temperaturas, você considera 1,15. Beleza? A segunda coisa que nós temos que parametrizar seria o tempo de partida do motor, tá? Da qual ele deve ser inferior ao tempo de atuação do relé para a corrente de partida, enquanto o tempo de rotor bloqueado deve ser igual ou superior ao tempo ajustado. Como assim? Nós temos aqui, então, TAR, que é o tempo de atuação do meu relé térmico, beleza? O tempo de atuação do meu relé térmico ele tem que ser menor do que o tempo de rotor bloqueado. E ele tem que ser maior do que o tempo de acionamento do meu motor. Por que o tempo de atuação do meu relé térmico ele tem que ser menor do que o tempo de rotor bloqueado? Beleza? Na verdade, é isso mesmo. Tá? Ou o tempo de rotor bloqueado ele tem que ser maior do que o tempo de atuação no meu relé térmico. Porque senão, toda vez que houver o bloqueio do meu rotor, tá bom? Toda vez que meu motor for bloqueado, tá? Em um determinado limite, a gente vai ver que existe a tabela e toda tabela tem um limite desse tempo de rotor bloqueado. Quando eu falo rotor bloqueado, gente, é quando eu travo o eixo do motor. Essa tabela limite ela vem de fábrica, ela vem parametrizada.
O que o fabricante diz para você desse tempo é o seguinte: por exemplo, até 12 segundos o motor pode ficar bloqueado. Nesse tempo para baixo, eu como fabricante garanto que o meu motor não vai queimar. Acima desse tempo, possivelmente você vai ter algum dano no seu motor, como por exemplo um curto-circuito, um sobreaquecimento, ou a perca do esmaltamento do seu estator e por aí vai, tá? Então o que ele faz? O que ele garante nesse tempo aqui? Se por exemplo for 12 segundos, até 12 segundos ele garante que o motor aguenta. Em 12 segundos eu não preciso atuar o meu relé térmico. O relé térmico até 12 ele aguenta, porque o motor ele suporta, eu não preciso desligar ele. Beleza? Só que por outro lado, o meu tempo aí, o meu tempo de atuação do meu relé térmico, ele tem que ser maior que o tempo de acionamento do meu motor. Porque o motor, querendo ou não, ele tem uma inércia de atuação. O que significa isso? Existem alguns motores que, por exemplo, se ele for 1800 RPM, ele demora um determinado tempo para alcançar até os 1800 RPM, e não é instantâneo. Então, para ele alcançar esses 1800, por exemplo, pode ser 2 segundos, pode ser 1 segundo ou 3 segundos. Esse tempo eu tenho que também parametrizar no meu relé térmico para que ele não atue antes, beleza? Então, o tempo de atuação no relé térmico ele tem que ser menor do que o tempo de acionamento do meu motor. Tranquilo? Bem, como que funciona o dimensionamento passo a passo do meu relé térmico? Primeiro, a gente encontra o valor da corrente nominal do motor, tá? Ou corrente de curto-circuito, ou corrente do circuito, desculpa. A gente encontra a corrente nominal do motor ou a corrente do circuito. Isso pode ser por tabela ou pode ser por cálculo, que a gente viu lá na última aula para circuitos trifásicos, que seria potência ativa dividido, né, por raio de 3, vezes a tensão, vezes o fator de potência, vezes o rendimento e por aí vai. Realizo esse cálculo, né, e encontro aí qual é o valor da corrente nominal do meu motor ou a corrente do meu circuito. Segunda etapa, eu tenho que encontrar a corrente nominal do condutor. A gente já aprendeu como é que faz o cálculo de condutores, né, que eu passei para vocês lá com a última atividade dos compressores. Aprendi a fazer? Beleza, mesma coisa. Depois que eu tenho esses valores, com o valor da corrente nominal do motor, específicas qual é o relé térmico pelas tabelas dos fabricantes. Então, se eu tenho esses dois, se eu tenho a corrente nominal do motor, eu vou lá nas tabelas, tá? Tabela da Siemens, tabela da Schneider, da ABB, da WEG, existem vários fabricantes, vejo lá, né, a corrente nominal que é do meu circuito e encontro qual é o relé térmico que eu vou utilizar, beleza? Isso aqui é um exemplo de uma tabela, tá? Ele é da Siemens, tranquilo? Então eu tenho aqui os modelos, eu tenho os tipos deles, eu tenho aqui a potência ativa, a faixa de potência ativa que ele suporta. Aqui eu tenho, na verdade, as duas tensões, tá? E aqui o valor da potência também. Para eles, ó, para 220, 380, 380, 440, 440 só. E aqui eu tenho a faixa de ajuste. A gente vai ver lá que existe os limites que ele consegue atuar, né? O relé térmico ele não é só para uma corrente em si, eu consigo parametrizar ele dentro de uma faixa, tá? E aqui os fusíveis de AZEDs ou NH, então ele já me dá até o valor aí do fusível ou o que os dois tipos, tá? A gente vai ver depois lá em instalações elétricas industriais a diferença dos dois. Depois que eu fiz isso, eu encontro o valor do tempo do rotor bloqueado. Então eu passei essa tabela aqui para vocês, tá? Nessa tabela aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Na nona coluna eu tenho um valor em tempo, tá? Quanto tempo que o meu motor consegue ficar bloqueado sem que eu cause danos físicos ao mesmo, tá? Por exemplo, o meu motor aí de 10 cavalos, eu consigo que ele fique segurando o eixo, com o eixo travado até 6 segundos. Até 6 segundos, ele alimentado, ele ligado com o eixo travado, ele não causa nenhum dano ao meu motor, beleza? Aqui a continuação, tá? Esse aqui é para motores de 2 polos,
esse aqui para motores aí de 4 polos, beleza? Depois que eu fiz isso tudo, eu calculo o valor múltiplo da corrente e encontra o TAR, que é aquele valor lá que em índice que a gente precisa comparar. Meu valor múltiplo é IC sobre IA. IC é a corrente que atravessa o nosso relé, e A é a corrente de ajuste da unidade térmica temporizada. Então, IC é a corrente de circuito. IA é a corrente de ajuste, né, do meu relé térmico. Tranquilo? Então, é o menor valor possível lá. Tá? E IC é o maior valor possível. Se eu, por exemplo, estiver utilizando em um motor trifásico, eu tenho que considerar o meu IC, que atravessa o relé, a maior corrente seria a corrente de partida. A gente vai ver como é que calcula a corrente de partida mais adiante. E o IA é aquele que eu vou calcular. Encontrei o meu valor múltiplo, M, e eu venho e encontro qual é o tempo de atuação do meu relé. Beleza? Então, vem cá, por exemplo, encontrei ele 4, tá? que deu o meu valor múltiplo. Ele vai bater aqui, mais ou menos aqui, ó. Vou botar 3, 4, 5. Vai dar em torno aí de 5. A porta abriu aqui, galera, sozinha. Dá até medo. Ser besta. Beleza, vamos aí a um exemplo, tá? Que vai aí especificar de melhor modo aí para vocês como é que calcula isso daí. Tá? Então, exemplo ali, ó. Determinar o ajuste do relé térmico de proteção de sobrecarga térmica de um motor de 50 cavalos de potência, 380 volts de tensão, 4 polos em regime de funcionamento S1, alimentado por um circuito em condutor unipolar de cobre, isolação PVC, seção igual a 25 mm², instalado em canaleta fechada embutida no piso, e o tempo de partida do motor é 2 segundos. Então, a primeira coisa que nós fazemos é encontrar a corrente nominal do meu motor. Então, a gente vai lá na tabela 6.3 que eu passei para vocês. Então, eu tenho lá que a potência total passada pelo meu problema era um motor, tá, de 50 cavalos, de 4 polos. E ele é alimentado a 380 volts. Então, eu tenho que a minha corrente nominal do meu motor é 68,8, beleza? Por tabela. Professor, eu posso calcular essa corrente? Não tem problema nenhum. Você pode calcular sim a corrente, por aquela fórmula que eu passei. Vai dar um valor diferente? Sim, vai dar um valor diferente. Porque esse valor aqui é o valor dado por laboratório, né? Então, eles pegam lá vários motores e fazem o teste. Possivelmente, eles fazem uma média em cima disso daqui e criam essa planilha aqui, que deve ser da VEG ou algum motor aí da Siemens, eu não sei, tá? Mas se você fizer o cálculo, vai dar 70 e alguma coisa, bom? Não tem problema não, pode utilizar também. Em respeito à capacidade de corrente de condutor, agora eu tenho que encontrar qual é a capacidade da corrente do meu condutor lá. O que vai alimentar o meu motor de 50 cavalos vai ser o condutor de 25 milímetros. Então, tem que ir lá naquelas planilhas de cálculo de condutores que nós vimos na última aula e eu vou encontrar, tá, qual é o valor dessa corrente que o meu condutor de 25 milímetros aguenta. Então, ó, ele passou lá toda aquela descrição, né? Toda aquela descrição corresponde aí ao método de instalação B1, tranquilo? Então, ele é B1, sistema trifásico, são 3 carregadores aí, 3 condutores carregados, beleza? E nós temos 25 milímetros que é a bitola. Então, nós encontramos que a corrente nominal que o meu condutor suporta é de 89 amperes. Aí nós vamos naquela condição, né, que eu mostrei para vocês, que a minha corrente do meu circuito ela tem que ser menor ou igual à minha corrente do meu relé térmico, tem que ser menor ou igual que a minha corrente nominal do meu condutor. A gente viu que a corrente do meu circuito, que é a corrente do meu motor, vai ser 68,8. Ela tem que ser menor do que a corrente do meu relé térmico, sobrecarga. E o meu relé térmico de sobrecarga tem que ser menor do que 89. Por parametrização, né, a gente viu lá,
A minha corrente do meu relé térmico ela pode ser 1.15 ou 1.25, dependendo dos dois aí, dependendo da temperatura local. Então, fazendo em 1.15 vezes 68.8, nós temos aí que é 79,12 amperes, que é a corrente do meu relé térmico. Fazendo para 25 deu 86. Se a gente for fazer essas duas condições, ela dá ok. Por quê? Porque entre as duas condições, for para 79 ou 86 amperes, elas vão estar entre os limites. Ela vai considerar aí, vai estar entre o limite da minha corrente, do meu circuito, e o limite da minha corrente aí do condutor. Ela obedece os dois. Significa que a faixa de atuação do meu relé térmico deve estar entre 79 até no máximo 86 amperes, dependendo da temperatura lá local do meu ambiente de trabalho. Fiz essa determinação, eu preciso encontrar qual é o modelo, tá, do meu relé térmico. Então aí a gente consulta, tá, o manual do fabricante. Então entra na internet lá, o relé térmico e tal, você entra no manual do fabricante. Então a gente tem lá, ele precisa ir alimentar uma corrente de 68,8 amperes, beleza? Para um motor 380-400 volts, da qual aí a potência dele vai de 50 a 60, tá? Então nós temos aí que a faixa de ajuste do nosso relé térmico para esse modelo 3UA60002W, esse modelo permite uma faixa de ajuste de 63 amperes até 90 amperes. Então, ele permite 63 até 90. Então, eu consigo limitar aqui, consigo julgar esses dois limites dentro desse modelo. Então, esse modelo de relé térmico, ele serve para ser utilizado para alimentar esse motor aí de 50 cavalos. Beleza? Bem simples. Depois a gente vai fazer pela parametrização do tempo do motor. Tá? Primeira coisa, eu tenho que encontrar o meu fator múltiplo, que é IC sobre IA. Só que IC, a gente considera a corrente do circuito a maior corrente possível, que é a corrente partida do meu motor. Como é que eu calculo a corrente de partida do meu motor? Corrente de partida do meu motor vai ser a relação da corrente nominal de partida sobre N. Eu pego esse valor aqui na tabela, tá? E N, que seria P sobre N, na verdade, que a gente fala, tá? E P sobre N, corrente partida sobre corrente nominal, isso é uma relação. A corrente partida sobre a corrente nominal, ela é 6,4 para um motor de 50 cavalos e 4 polos. Então, eu vou pegar isso e multiplicar para a minha corrente nominal. Então, 6,4 vezes 68,8 vai dar 440,32 amperes, que seria a corrente aí que vai passar pelo meu circuito. Eu preciso encontrar qual é o valor de IA, beleza? Meu valor de IA vai dar aí 68,8, tá? Se eu pegar a divisão dos dois, tá? Vai dar 6,4, tranquilo? Então aí a gente pega esse valor 6,4 múltiplo e vai lá na tabela, que é aquela tabelinha. Então a gente vai lá e encontra o valor de 5,5. Então o tempo de disparo que o meu relé térmico deve suportar é de 5,5 segundos. Beleza? Então a gente faz o teste. O que significa aí? O tempo de rotor bloqueado ele tem que ser maior que o tempo do meu relé térmico, que tem que ser maior que o tempo de partida do meu motor. Então, o tempo de rotor bloqueado que eu encontro na tabela é 12 segundos. Ele é maior que o meu tempo do meu relé térmico? É. E o meu relé térmico, o tempo maior do que a partida do meu motor? Também. Então, beleza. Então, ele satisfaz as duas equações. Então, eu posso utilizar esse relé para esse tipo de motor. Beleza? Então, eu tenho como resposta final o modelo do relé, tá? Que é 3UA60002W. Eu tenho a minha corrente de ajuste, que ela vai de 79 a 82 amperes, do meu relé térmico. E eu tenho o meu tempo de atuação do meu relé aí de 5,5 segundos. Se vão perguntar assim, professor, não deveria usar aqui IA, tá? Seria aquele 1,15.
né? Seria 89 ou 86, né? Vamos fazer esse teste aí. Vocês podem utilizar, vai dar não vai dar o mesmo valor não, mas vai dar quase a mesma faixa, tá? Ele vai obedecer também às regras. Então, dividido por 79 dividido por 86. Vamos ver aqui. Fazer as contas. 440,3 dividido por 79. Deu 5,57. Tá? Aqui, ó, 5,57. Vai dar quase o mesmo valor aqui. Beleza? E se for por 86, vai dar 5,11. Tá? Mas vai dar um pouquinho para cá, né? Tá, 5,11, então aqui dá 5, 5,11. E vai dar um tempo maior, um pouco maior aí. Vai dar 6 alguma coisa, tá? Mas ele ainda vai ser ainda menor do que 12 e vai ser maior do que 2. Do mesmo jeito satisfazem as condições. Tranquilo? Vamos falar agora dos nossos disjuntores, né? Dos nossos disjuntores elétricos. Eu vou deixar para explicar a parte interna dele de quando a gente for ver lá instalações elétricas industriais, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês com mais detalhes o funcionamento dele, tá? Mas como vocês já estão cansados de saber, né, os nossos disjuntores elétricos eles servem para proteção dos nossos circuitos elétricos, tá? Que determina a atuação deles são todas essas condições aqui. A primeira condição, tá? É uma proteção contra sobrecarga, ou seja, quando o meu rotor estiver bloqueado, eu atuo o meu disjuntor. Proteção contra curto-circuito, se caso houver uma corrente acima do valor nominal do disjuntor, ele deve atuar. Seccionamento, tá bom? Se eu quiser desligar um determinado equipamento, eu devo utilizar ele para desligar. Salvo engano. Segundo a NR12, tá? Na verdade, existe uma diferença entre seccionamento e acionamento, tá? Eu não devo utilizar disjuntor para acionar equipamento, tá? Eu devo utilizar disjuntor para seccionar. O termo seccionar um equipamento ele está associado a você cortar a alimentação dele, beleza? Você tirar a alimentação de energia dele. Quando você fala, né, no acionamento de uma determinada máquina, é quando você vai desligar ou desligar essa máquina. Por isso, eu nunca devo utilizar o disjuntor para fazer acionamento de um determinado equipamento. Como assim? Eu liguei o disjuntor, liguei o equipamento. Né? Como se eu tenho uma bitoneira lá, né? Liguei o disjuntor, a bitoneira já partiu. Isso não é o modo certo. Qual que é o modo certo? Liguei o disjuntor, alimentou o sistema, alimentou o circuito de comando, aí eu tenho que apertar uma botoeira e essa botoeira liga a minha bitoneira, beleza? Ele serve para seccionamento de emergência, em caso aí de algum incêndio ou alguma pessoa, né, tomando choque aí, você desliga aí. Proteção contra contatos indiretos, tá? Quando você não encosta diretamente no circuito. E a proteção contra a ausência de tensão também, ele serve para atuar. Esse aqui é o nosso relé térmico, esse é o nosso disjuntor termomagnético, relé térmico. Nosso disjuntor termomagnético, né? Aqui nós temos um monopolar, bipolar e tripolar. E aqui do lado nós temos um tipo de disjuntor, que a gente vai ver nas instalações elétricas industriais, mais detalhe dele, que a gente chama de disjuntor motor, tá? O disjuntor motor ele tem uma característica interessante que ele é o relé térmico junto com o disjuntor. Tá? Então ele serve de disjuntor e relé térmico ao mesmo tempo. Tá bom? Essa aqui é uma característica dele. Então aqui eu consigo fazer aí, né, a configuração da minha corrente, do ajuste de corrente. Eu consigo ligar e também desligar o meu equipamento. Tá? Bem, pessoal, nós temos aqui, né, os nossos 3 parâmetros. Nós temos que determinar que a corrente nominal, tensão nominal e a capacidade nominal de interrupção do meu curto-circuito. Corrente nominal é aquela que pode circular permanentemente no disjuntor sem ser que ela atue, né? Então, se eu tenho lá um disjuntor de 10 amperes, até 10 amperes circulando nele, normalmente ele vai atuar. Vale ressaltar que essa corrente está associada à temperatura também, que alguns disjuntores eles são aí termomagnéticos. Disjuntores termomagnéticos têm características de atuar
no caso de temperaturas extremas. Se eu tenho disjuntores bimetais duplos, a temperatura que ele suporta, tá, para atuar é até 50 graus Celsius. Se eu tenho aqueles que é somente um único metal, ele aguenta até 20 graus Celsius sem atuar. Beleza? Em respeito à tensão nominal, é aquela que são referidas à capacidade de interrupção, tá, e as demais características nominais do disjuntor, e a capacidade nominal de interrupção do curto-circuito do meu disjuntor, que é a máxima corrente de interrupção que o disjuntor pode interromper. Então aqui nós temos aqui uma característica da face frontal de um disjuntor, tá? Então quando a gente vem aqui L10A, o 10A significa a intensidade nominal da corrente do meu motor. Então esse aqui é um disjuntor de até 10 amperes, tá? Embaixo ele vem 220 volts, tá? Alternado aí, significa a tensão nominal que o meu disjuntor ele suporta. E ali nós temos os 4.500, tá? Esses 4.500 aqui é o poder de corte da minha corrente, tá? Então ele chegando em 4.500 amperes instantaneamente, que depois a gente vai ver que tem aí o tempo também, ele simplesmente aí interrompe o meu disjuntor, beleza? Os meus disjuntores, eles podem ser térmicos, eles podem ser magnéticos, eles podem ser termomagnéticos. Circuitos dentro do disjuntor, no caso dos térmicos, é quando ele atua somente por uma proteção térmica. Quando eu falo proteção térmica, a gente está falando em respeito a um bimetal. Então, dentro dele tem um dispositivo bimetal que ele, com a temperatura ele dilata, nessa dilatação ele atua. Então, a gente está falando de térmico. Quando a gente fala de magnético, que dentro dele possui uma unidade magnética, ou seja, ela possui um rolamento de cobre que, ao atingir um campo magnético, ele faz a tração de um núcleo de ferro que faz ele atuar. Quando a gente fala de termomagnético, nós temos os dois. Nós temos a atuação do disjuntor tanto quanto pela temperatura, tanto quanto pelo fluxo magnético, né, devido à minha bobina. Comumente, vocês vão encontrar no mercado mais os disjuntores termomagnéticos, com anião tanto do térmico quanto do magnético. Seleção dos disjuntores. Como é que eu faço para calcular qual disjuntor que eu devo utilizar aí para um circuito industrial? Ele deve obedecer 3 condições. Primeira condição, tá? A minha corrente nominal do disjuntor, deve ser igual ou superior à corrente de projeto. E deve ser igual a IA, ela tem que ser maior ou igual a IC. Ou seja, a minha corrente nominal do meu disjuntor, ela tem que ser maior do minha corrente do circuito. Por quê? Se a minha corrente nominal ela for menor do que a minha corrente do meu circuito, se isso aqui estiver alimentando, por exemplo, um determinado motor trifásico, se ela for menor, toda vez que eu for ligar o meu motor trifásico, o meu circuito vai desligar, beleza? Então, por isso que ela tem que ser maior. E a segunda condição, a corrente nominal do disjuntor deve ser igual ou inferior à capacidade de condução de corrente dos condutores. Então, a minha corrente do meu disjuntor não pode ser maior do que a corrente nominal do condutor. Porque se caso ela for maior, eu vou estar permitindo que passe uma corrente maior nos condutores do que ele suporta. Isso pode gerar danos, principalmente à isolação dos condutores, beleza? Então, IA, corrente nominal do disjuntor, IC, corrente de projeto do circuito e NC, corrente nominal do condutor. E a terceira condição é quando a corrente convencional de atuação do meu disjuntor deve ser igual ou inferior a 1,35 vezes a capacidade de condução dos condutores. Então, K é um fator de multiplicação do meu disjuntor que leva em consideração o tempo de atuação, tá? Daqui a pouco eu mostro a tabela para vocês onde vocês encontram o valor K. Então, eu tenho que pegar o valor K e multiplicar ele por IA. Ele tem que ser menor, tá? Ou igual a 1,45 vezes a corrente nominal do
condutor, beleza? Então, essa aqui é os fatores de multiplicação K. Eu tenho ele para dois tipos de condutores, tá? Dois tipos de disjuntores. São os disjuntores em caixa moldada do tipo G e os disjuntores em caixa moldada do tipo L. Eu sempre considero esse valor aqui, ó, tá? Que é corrente convencional de atuação ou de fusão. Então, ó, disjuntores L são aqueles adequados à proteção de circuitos de distribuição, circuitos de iluminação, tomadas e de comando. Então, tudo aquilo que for distribuição, tomada e comando, eu considero disjuntores do tipo L. O tipo G são aqueles aparelhos que são motores sujeitos a sobrecarga. Quando eu falo, por exemplo, de motor industrial, por exemplo, eu considero do tipo G. Beleza? Então, vamos para o exemplo aí. Determinar o ajuste do disjuntor destinado à proteção de um motor de 50 cavalos, 380 volts, 4 polos, em regime de funcionamento S1, alimentado com seção igual a 25 milímetros, tá? Que é a seção, que é a bitola do cabo que alimenta ele, instalado em eletroduto enterrado. O tempo de partida do motor é 3 segundos. A corrente curto-circuito é 5 kPa. O resto aqui tinha alguns dados de placa, não copiei não. Dessa vez, o que eu fiz? Tá? Eu não utilizei a tabela para fazer o cálculo da corrente do circuito, não. Eu mesmo calculei. Tá? Então, olha lá. 1 cavalo significa 0,75355 kW. 50 significa quanto? Multiplico, invertido, tá? Deu 37,6775 kW. Desculpa, faltou o quilowatt aqui, tá? Comunidade. Aí eu vou e jogo na fórmula, tá bom? Onde raiz de 3, isso aqui eu peguei na tabela, tá? Depois eu mostro a tabela para vocês. Fator de potência 0,86, o rendimento 0,92 e a tensão 380 volts. Joguei na fórmula, encontrei que a corrente do meu circuito nominal é 72,35, beleza? Encontrei então aí qual é a corrente nominal, tá? Segundo ponto, vou encontrar qual é a condição, tá, da corrente nos meus condutores, beleza? Então, a corrente nos meus condutores, tá, ela vai ser determinada lá por aquela tabela, né? Se eu não me engano, a 3.6 que eu já mostrei para vocês, pelo método de instalação. Aí você vai encontrar lá 25 milímetros quadrados, quanto que ele suporta. Para aquele tipo de método de instalação ali, para 25 milímetros, circuito trifásico, né, 3 condutores carregados, se vocês olharem na tabela, a corrente nominal suportada por esse condutor vai ser de 86 amperes. Então, significa o quê? Que o meu disjuntor ele tem que ser maior, tá, que a minha corrente do meu circuito, beleza? E ele tem que ser menor do que a corrente aí que aguenta os meus condutores. Se nós pegarmos esses valores, nós podemos assumir um disjuntor aí de 73 amperes, que vai obedecer certinho entre esses dois valores. Tranquilo? Tanto quanto 72,35, tanto quanto 86. Vai estar no meio dos dois. Aí nós pegamos e fazemos a terceira condição, tá? Que é aquela do fator K. Se a gente for lá na tabela, a gente vai ver lá que ele é o tipo de disjuntor do tipo G, que vai alimentar o motor. Tá? Então, o fator K vai ser 1,35. E A vai ser a corrente nominal do meu disjuntor, 73 amperes que a gente determinou. E NC é a corrente nominal do meu condutor elétrico, foi 86 que nós determinamos. Nesta condição aqui, tem que obedecer. O meu fator K vezes a minha corrente nominal do meu disjuntor tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes o fator nominal aí do meu condutor. Se eu fizer os dois, o que vai acontecer? 98,5 é menor ou igual a 127,7. Essa condição tá beleza. Professor, e se isso daqui não der certo, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que diminuir aí o valor aí, ou aumentar, né? Ou, na verdade, ou você aumenta, né, a bitola do seu cabo para você aumentar a corrente, que você aumenta esse valor de K, ou tecnicamente você diminui o valor do seu disjuntor. Diminuir o valor do disjuntor é algo muito difícil. Então, o que rola é você fazer o quê? Aumentar aí a bitola do seu condutor. Tá? Porque se aumenta a bitola do seu condutor do lado de cá, aí você consegue elevar esse valor aqui
um valor maior, beleza? Nós temos aí os dispositivos de proteção, tá? Que seriam aqueles que seriam os DRs, que é o diferencial residual. Esse aqui vocês já ouviram falar nele, né? Principalmente dentro do setor residencial, módulo passado. Dentro do setor industrial ele também deve, por norma, ser utilizado em todos os painéis, tá? Esses caras eles servem para proteção de pessoas. O que significa isso? Toda vez que existe uma corrente de fuga no valor de 30 mA, esse cara que desarma, tá? Ele abre o circuito. Por que 30 mA? Porque o corpo humano, tá? O corpo da pessoa, ela consegue suportar no máximo 30 mA sem que isso cause danos irreversíveis, como por exemplo parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória. Então nós temos essa planilha, essa tabela, tá? Onde que nós temos a curva de 30 mA, que seria a curva aí do disjuntor residual, diferencial residual. Então observem para vocês verem, correntes abaixo de 30 mA, que seria a região 5, que estariam dentro da região 2, o que ele provoca no corpo humano? Se eu tomar um choque aí até 0,5 mA, eu não provoco distúrbio nenhum. Se eu tomar até aí, né, a zona 2, que daria ali no máximo ali uns, talvez chegando em uns 30 mA, tá? Então seria abaixo desses 30 mA, bem abaixo, ele não vai provocar distúrbio fisiológico nenhum. Mas a partir de 1 mA aqui para cima, até um próximo desse valor aí, que dentro da região 2, eu já começo a sentir formigamento, né? Quando você encosta no condutor e começa a ter aquele formigamento. Dentro da zona 3, tá? Que eu já passei os 30 mA, aí começa o problema. Então, dentro dessa região, tá? Ele pode provocar distúrbios muito sérios, porém reversíveis. O que seria isso? Eu posso ter uma parada cardiorrespiratória? Posso. Mas se a pessoa souber fazer a massagem cardiorrespiratória, eu tenho chances de sobrevivência. Dentro da zona 4, tá? Se eu tomar aqui choques que vão dentro dessa zona, rapaz, dentro da zona 4 eu já não tenho o que mais fazer. Se você tomar um choque aqui, beleza? Acima, pode colocar aí acima, aí, chegando aqui nesse limite aqui de 50 mA, chegando até talvez 300 a 400 mA para cima, aí eu já provoco aí distúrbios fisiológicos irreversíveis e a fibrilação cardíaca. Nesse caso aqui não tem como, parada cardiorrespiratória. Então, para proteger as pessoas, tá? Existe o disjuntor aí diferencial residual. O disjuntor diferencial residual, como é que ele funciona? Dentro dele tem um transformador que a gente chama de transformador toroidal. Depois vocês pesquisam no Google para você ver. Um transformador todo enrolado aí, em forma de um círculo. Dentro desse transformador, tá, ele tem um enrolamento. Dentro do eletromagnetismo, quando a gente faz lá o cálculo, se o sistema tiver todo beleza, a soma das 3 correntes e do neutro, ela tem que dar 0. Se eu não houver, ou seja, se eu não houver fuga de corrente nenhuma dentro da minha casa, dentro do meu setor industrial, a soma dessas 3 correntes ela dá 0. Dando a soma das 3 correntes 0, eu não tenho campo magnético aqui no meu transformador, não. Então, o meu transformador ele vai ser 0, então ele não atua. A partir do momento que eu tenho uma fuga de corrente, se eu tiver uma fuga de corrente para a Terra, a soma das minhas correntes ela não vai ser mais 0. Se ela não é mais 0, eu tenho um campo magnético aqui. Esse campo magnético ele é suficiente para fazer a ativação do meu disjuntor residual, beleza? Diferencial residual. Aí eu vou e atuo o meu DR, beleza? Então, a aplicação dos meus dispositivos DR. Não dispensem qualquer hipótese o condutor de proteção. Devem garantir o seccionamento de todos os condutores do circuito. O circuito magnético deve envolver todos os condutores vivos do circuito, incluindo o neutro. O circuito do dispositivo DR não deve envolver o terra, ou seja, o terra tem que passar direto. É obrigatório a utilização do DR sempre em que? De modo geral, tá?
áreas externas e áreas molhadas, ou aquelas áreas sujeitas à lavagem contínua. Sempre, se você tiver área da qual ela possui contato com água, obrigatoriamente você tem que utilizar um disjuntor DR, beleza? Em respeito à parametrização do meu disjuntor DR, existem 3 termos, tá, que você utiliza. Primeiro dele, eu não coloquei o cálculo não, mas o primeiro dele é a faixa de atuação dele. A faixa de atuação dele vai ser a mesma do meu disjuntor. Então, calculei a faixa nominal do meu disjuntor lá, a do meu disjuntor DR vai ser a mesma coisa, 73 amperes. O meu DR tem que ser quanto? 73 amperes. A gente fala que a capacidade dele de detecção de corrente. Comumente, tá, para proteção de pessoas é utilizada aí o de 30 mA, beleza? Para alguns casos especiais são considerados outros com uma quantidade maior, tá, de sensibilidade. Para, se eu não me engano, circuito, depois eu vou confirmar, circuitos de combate a incêndio chega a ser 500 mA, mas comumente em questão de sensibilidade, disjuntor DR tem que ser o de 30 mA. Outras condições que fazem para a determinação dele, como eu disse, é a quantidade de polos. Se ele vai ser na verdade são 2 ou 4. 2 polos, circuito bifásico, 4 para circuitos, né, trifásicos. Na verdade, 2, né, seriam os circuitos bifásico, fase, ou circuito monofásico, fase neutra. Tranquilo? Bem, terminamos nossa aula aqui, estou à disposição para qualquer dúvida. Entre em contato comigo, tá? E fiquem em casa aí, Deus nos proteja. Grande abraço, pessoal.